وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Em nome de Allah, o clemente e o misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros enviados antes dele, entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e com todos os seguidores deles até o dia do juízo final. Queridos irmãos e irmãs, nessa aula vamos dar uma continuidade sobre a relação entre os anjos e os crentes. Como nós sabemos que a crença nos anjos é um dos 6 pilares da crença islâmica, o muçulmano precisa saber detalhes sobre os anjos, como funciona esse mundo. O mundo invisível dos anjos tem muitos detalhes, muitas informações no Alcorão Sagrado e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seja que existe uma conexão, uma ligação, uma relação entre o mundo humano e o mundo dos anjos, isso é uma pergunta. Então, nós hoje vamos abordar esse assunto importante. E quais são os nossos deveres perante os anjos? Como nos lidar com eles? Então, primeiramente, nós vamos relembrar a todos sobre as principais funções dos anjos. Como nós citamos na aula anterior, que os anjos, Deus criou os anjos e carregou a eles algumas funções e responsabilidades que eles devem realizar nesse mundo. Entre as funções principais dos anjos, a revelação e a mensagem, ou seja, levar a mensagem de Deus para os mensageiros, que são seres humanos, para que os seres humanos, esses mensageiros e profetas, transmitir a mensagem para os povos deles. Essa é a primeira função principal dos anjos. Como Allah disse, o Espírito fiel desceu com o Alcorão, com a revelação para seu coração, que é o anjo Gabriel, que a paz de Deus esteja com ele. Entre as funções principais dos anjos, registrar das obras e ações dos seres humanos. Entre essas principais funções, registrar e escrever as ações dos seres humanos. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, por certo sobre vocês existem guardiões, nobres, escribas, que escrevem as boas ações e as más ações. Esses são chamados al-kiram al-katibin, os anjos escribas. Entre as principais funções, retirar as almas, ou seja, tirar a vida do ser humano com anuência e permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Como Deus disse, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. O anjo da morte vos recolherá ou tirar as vossas almas, as vossas vidas, com permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse é o anjo da morte e seus auxiliares. Também entre as funções proteção do ser humano, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Que existe anjos que acompanham a eles ou a ele, protegendo-o por ordem de Deus Altíssimo seja.
Entre as funções, súplica, orações pelos crentes. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Pedem perdão para os crentes, ou pelos crentes. E existem anjos mencionados, os nomes deles no Alcorão Sagrado e na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entre esses anjos, o anjo, ou seja, os anjos nomeados individualmente, com o nome deles, no Alcorão, entre eles o anjo Gabriel, Jibril, alaihi salam, confiado a revelação, ou seja, responsável pela revelação. Segundo, Micael, o anjo Miguel, responsável pela chuva, pelo sustento em geral. Esse é o anjo mencionado também no Alcorão Sagrado. Entre esses anjos, Israfil, que tocará a trombeta no dia do juízo final, responsável por soprar a trombeta no dia do juízo final. Também Malakul Maut, o anjo da morte, que recolhe as almas. Malik, guardião do inferno. Munkar wa Nakir, esses são mencionados na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dois anjos responsáveis por questionar o ser humano no momento da morte, depois da morte dele no túmulo. Então, assim, essa é uma introdução básica, rápida, para nós entrar agora no nosso assunto, que é a relação dos anjos com os crentes. Nós vamos analisar, estudar, aprender qual seria a relação dos anjos com os crentes, com base do Alcorão Sagrado e da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as palavras do mensageiro Muhammad alaihi salatu wassalam. Primeiramente, a relação dos anjos com os crentes neste mundo. Porque agora nós vamos perguntar, seja que existe uma conexão entre o mundo invisível, que é o mundo dos anjos, e o nosso mundo, que é mundo material, mundo visível, mundo dos seres humanos. Existe uma conexão, uma relação? Agora vamos responder. A relação dos anjos com os crentes neste mundo. Primeira relação, que eles protegem e guardam aos crentes. Allah subhanahu wa ta'ala disse: يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Significa que os anjos protegem, guardam o ser humano com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, especialmente que eles protegem e guardam os crentes, os fiéis, os verdadeiros muçulmanos, dos acidentes, do mal, até que chegar para eles o decreto de Allah, ou seja, o final da vida deles, a morte. Então, eles protegem os crentes dentro do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, dentro do destino divino. Ibn Kathir, rahimahullah, no livro dele, quando ele explicou o Corão, ele falou que os anjos são carregados a responsabilidade de proteger os seres humanos, de proteger os crentes no sono, e quando ele está acordado, no dia e na noite, e em todas as situações e circunstâncias desse ser humano. Então, essa é a primeira relação dos anjos com os crentes. Proteção e guarda. Segunda relação, fortalecimento em tempos difíceis. E esse só acredita nisso os crentes, os verdadeiros fiéis. Acreditam que Allah manda os anjos para fortalecer os corações deles, as almas deles, para acalmar
a eles para deixar eles com tranquilidade, com sossego, com paz nos momentos difíceis. Allah subhanahu wa ta'ala disse: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. Quando teu Senhor revelou aos anjos: estou com vocês, portanto, fortalecei os que creem. Por certo, fortalecem os crentes, apoiam os crentes, deixam os crentes em sossego, em paz, em tranquilidade. E se menciona no Corão Sagrado. Então, os anjos fortalecem os crentes, os corações dos crentes, especialmente durante batalhas, provações, adversidades, dificuldades, momentos difíceis. Então, essa é a segunda relação dos anjos com os crentes. Terceira relação, que é a súplica e pedir perdão pelos crentes. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão que entre as funções dos anjos, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, eles estão pedindo perdão para os crentes. Então, isso é uma função deles. Então, entre as relações dos anjos com os crentes, que eles estão pedindo perdão para você todos os dias, todas as noites, em todos os momentos. Estão pedindo de Allah para que Ele ter perdão para contigo, misericórdia para você. Então, imagina como Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso, é generoso. Allah criou anjos especificamente para pedir perdão para você. E isso é uma coisa que deixa o crente amar a Deus, gostar de Deus. Como Allah subhanahu wa ta'ala criou anjos, muitos anjos, só para pedir perdão para os crentes. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. A maior função dos anjos é carregar o trono de Deus do misericordioso. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse: glorificam o louvor de Allah, ou glorificam a Deus e louvor a Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, وَيَسْتَغْفِرُونَ, pedindo perdão para os crentes. Allah disse assim: الذين يحملون العرش ومن حوله, aqueles que carregam o trono e aqueles que estão no seu redor dos anjos. يسبحون بحمد ربهم, glorificam ao Senhor. ويستغفرون للذين آمنوا, يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Então, entre as funções deles, que é pedir perdão para os crentes. E isso é uma honra grandiosa, que você tem anjos que estão pedindo perdão para você. Allah criou eles por esse motivo. Entre as relações, ou a relação dos anjos com os crentes, é a presença deles em assembleias de recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, participar dos lugares onde tem aulas, conhecimento, recordação a Allah, lembrança, recitação do Corão, dhikr Allah, fala sobre Deus. Então, entre a relação deles com os crentes, que eles participam junto com os crentes nesses momentos de buscar conhecimento. Nos lugares em quais os crentes estão lembrando de Allah, recordando de Allah subhanahu wa ta'ala. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: يلتبسون حلق الذكر أو يبتغون حلق الذكر.
que para Allah existem anjos procurando os círculos de recordação a Allah, procurando as turmas que recordam a Deus, os grupos, os lugares em que Allah subhanahu wa ta'ala é lembrado e recordado pelos muçulmanos, pelos crentes. Então Allah subhanahu wa ta'ala tem anjos que percorrem a terra buscando assembleias de dhikr, de recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. E quando eles encontram uma turma ou um grupo, eles cercam os presentes, cercam, rodeiam, ficam no redor com suas asas e sobem até o céu para elogiar esses crentes perante Allah subhanahu wa ta'ala. Entre as relações dos anjos com os crentes, que é anunciar boas novas na hora da morte. E isso é uma coisa que acontece em vários lugares com várias pessoas virtuosas, que as pessoas percebem que uma pessoa virtuosa, uma pessoa crente, fiel, quando ele morre, ele, antes de morrer, eles percebem que ele fica feliz. Ou aparece no rosto dele um sorriso. Isso mostra que existem os anjos que anunciaram a ele uma boa notícia, uma boa nova, que o destino dele final será o paraíso, que Allah está satisfeito com ele. Então, na hora da morte, os anjos anunciam aquela pessoa que vai morrer sobre o destino dele. Como vai ser? Quando Allah subhanahu wa ta'ala disse: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Por certo, aqueles que dizem nosso Senhor é Allah, em seguida eles estão ou ficam no caminho reto. ثم استقاموا, na retidão. تتنزل عليهم الملائكة, os anjos descem até eles no momento da morte e falam com eles: لا تخافوا, não fiquem com medo, não se preocupam, não ficam preocupados. ولا تحزنوا, não ficam tristes. ولا تحزنوا, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة, e tenham boas novas, que o paraíso será o destino de vocês. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou isso mostra que existem anjos que anunciam boas novas na hora da morte para os crentes. E isso faz parte dos sinais, é um sinal da boa morte ou de bom final, que os anjos vêm até a pessoa falecida e anunciar a ele uma boa notícia na hora do falecimento dele. Então, queridos irmãos, até aqui nós vamos parar e continuar depois a relação dos anjos com os crentes depois da morte. Isso é a relação dos anjos com os crentes na vida mundana. E uma antes da morte e uma depois, ou seja, a relação deles antes da morte, ou neste mundo. E vamos, inshallah, na segunda parte dessa aula, mencionar ou abordar, aprender a relação dos anjos com os crentes depois da morte, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Se alguém tem uma pergunta, uma dúvida, pode enviar no número que está escrito embaixo da tela, inshallah, e vamos responder se Deus quiser. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar uma continuidade sobre as relações dos anjos com os crentes. Como nós falamos que existe uma conexão, uma ligação entre o mundo invisível dos anjos e o mundo dos crentes. E isso faz parte da crença islâmica, faz parte da fé do muçulmano, que ele acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala criou os anjos para certas funções e responsabilidades que eles devem aplicar, devem praticar neste mundo. Então falamos sobre a relação dos anjos com os crentes antes da morte. Agora vamos abordar, vamos aprender a relação dos anjos com os crentes depois da morte, ou seja, após morte. Entre essa relação, primeiramente, é fortalecimento durante o interrogatório no túmulo. Esse primeiro momento que os anjos ficam com os crentes. Então, se nós agora pensar, vamos perceber que Allah subhanahu wa ta'ala criou os anjos como se fosse para acompanhar a vida do crente. Desde pequeno, desde criança, até que ele crescer, até que ele morrer, e eles ficam acompanhando o crente até que ele entrar no paraíso. E dentro do paraíso, eles também ficam servindo os crentes, mandando salam para eles, como nós vamos citar agora, inshallah. Então, primeira relação dos anjos com os crentes depois da morte é no momento quando nós enterramos a pessoa falecida, ou a morte, o muçulmano que morre, nós enterramos a ele no túmulo e começa assim o fortalecimento dos anjos para ele durante o interrogatório. Ou seja, quando os dois anjos questionam a ele, também os anjos fortalecem a ele. Allah subhanahu wa ta'ala disse: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah firma os crentes com a palavra firme. A palavra firme que é La ilaha illallah. Com a palavra firme. في الحياة الدنيا, neste mundo, وفي الآخرة, e na outra. Neste mundo e no outro. Allah firma os crentes através dos anjos com a palavra firme que é La ilaha illallah. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, os anjos ajudam o crente a responder corretamente quando questionado, ou quando ele for ser questionado no túmulo. Isso não significa que eles ajudam a ele sem permissão de Allah, ou sem anuência de Deus, ou sem que ele merecer essa ajuda. Não, porque ele era uma pessoa virtuosa, uma pessoa do bem, adorando a Deus Altíssimo, ou seja, fazendo o bem, praticando boas ações neste mundo. Então, ele merece a ajuda dos anjos no momento de questionar ou interrogação no túmulo. Então, essa é a primeira relação dos anjos com os crentes. É fortalecimento durante
a interrogação no túmulo. Quando os anjos perguntam a ele: quem é seu Senhor? Qual é sua religião? E quem é seu mensageiro? Ou quem foi seu profeta e mensageiro? Os anjos ajudam a ele a responder essas três perguntas. Quem é seu Senhor? Meu Senhor é Allah. Qual é sua religião? Minha religião é Islã, que é a religião de todos os mensageiros e profetas. Quem foi seu profeta e mensageiro? É Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o selo de todos os mensageiros e profetas, que a paz de Deus esteja com eles. Entre a relação dos anjos com os crentes depois da morte, levar as almas dos crentes até o céu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: إذا قبض المؤمن تلقته ملائكة الرحمة بحنوط من الجنة. Que significa isso? Quando o crente morre, os anjos da misericórdia vêm até ele com uma mortalha do paraíso. Com uma mortalha do paraíso. Então, isso faz parte da relação dos crentes ou dos anjos com os crentes. Eles conduzem sua alma em honra. E enquanto os portões dos céus se abrem para receber essa alma, ou seja, os anjos abrem as portas dos céus para as almas dos crentes. Então, os anjos levam as almas dos crentes até o céu com permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Entre a relação deles com os crentes, acompanhar os crentes no túmulo. Como o profeta alayhi salatu wassalam disse: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم. Ele disse assim: quando o servo será colocado, enterrado no túmulo dele, e os amigos dele se viram voltarem para as casas deles, para o trabalho deles, e ainda estão ouvindo que eles estão andando, ouvindo que os pés deles estão batendo no chão, ainda o morto está ouvindo. يأتيه ملكان فيقولان. Vem até ele dois anjos e dizem: ما كنت تقول في هذا الرجل. O que você estava dizendo ou pensando neste homem que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O profeta alaihi salatu wasallam disse assim: فأما المؤمن, o crente, o verdadeiro muçulmano, ele disse: آمنت أنه عبد الله ورسوله. Eu acreditei que ele servo e mensageiro de Allah. Será dito para ele: انظر إلى مقعدك في النار. Veja para seu lugar no inferno, que era seu lugar no inferno. Allah subhanahu wa ta'ala já trocou para você com esse lugar outro lugar no paraíso. فيراهما جميعا. E ele vai ver os dois lugares. Então, esse hadith mostra quando o crente ou a pessoa será enterrado, o que vai acontecer com ele. Os anjos vão mostrar para ele a moradia dele no inferno, se ele for ou se ele era incrédulo. Então, eles falam para ele: olha para aquele lugar. Se você não é crente, você vai estar naquele lugar. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, com a generosidade de Deus, com a misericórdia do seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala mudou esse lugar, ou seja, trocou para você outro lugar melhor no paraíso. E ele vai ver os dois lugares. Então significa que os anjos, os dois anjos, Munkar e Nakir,
questionam sobre seu Senhor, sua religião e seu profeta no túmulo, questionam o crente. Então, entre a relação dos anjos com os crentes, acompanhar a eles no túmulo, depois da morte. Entre a relação dos anjos com os crentes, que os anjos amam os crentes, ou seja, amor dos anjos pelos crentes verdadeiros. Como o profeta عليه الصلاة والسلام disse: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. Profeta عليه الصلاة والسلام disse assim: quando Allah ama servo, ele disse, ou ele chama o anjo Gabriel e fala para ele: ó anjo Gabriel, eu amo fulano. Menciona o nome dele. Eu amo fulano. Então o ame também. Allah ordena o anjo Gabriel que amar fulano, porque Allah está amando essa pessoa. E o anjo Gabriel o ama. Então proclama, ou seja, chama aos habitantes dos céus. فينادي في أهل السماء. O anjo Gabriel, em seguida, ele vai chamar todos os anjos que estão no céu, que Allah, anjos, Allah ama fulano. Então, o amem a ele. Oferecem amor por ele também. Então, essa é uma relação entre os anjos e os crentes. Assim, o amor dos anjos por crentes ou pelos crentes se espalha também entre as pessoas da terra. Seguindo esse hadith do profeta عليه الصلاة والسلام. Então, queridos irmãos, tem o mundo dos nobres, tem um livro chamado O Mundo dos Nobres Anjos. Esse livro existe em árabe e em inglês. Esperamos que vai ser traduzido para português, inshallah. Nesse livro existem muitos detalhes sobre os anjos. Que os anjos designados para os crentes, o apoio dos anjos aos crentes em vida, a recepção das almas dos justos, a súplica e o perdão dos anjos pelos fiéis, a presença dos anjos em assembleias de fé e da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Resumo dessa aula, ou vamos ter algumas lições dessa aula, que o crente não é sozinho neste mundo. Você deve acreditar que você não está sozinho. Allah subhanahu wa ta'ala criou esse mundo, criou o mundo dos anjos, então você tem auxiliadores, ajudantes, mesmo que seja do mundo invisível, que Allah subhanahu wa ta'ala carregou a responsabilidade deles te ajudarem, te auxiliarem. E isso precisa muita fé. Precisa uma fé forte, firme, que você acreditar em todos os detalhes mencionados no Corão e na Sunna do profeta عليه الصلاة والسلام sobre os anjos. Segunda lição: a presença dos anjos aos lugares que recordam Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, as assembleias de recordação de Deus. Isso mostra o valor e importância desses lugares. Então, faz parte do comportamento do muçulmano que ele sempre quer participar os lugares onde Allah subhanahu wa ta'ala é lembrado, como mesquitas, como sermão de sexta-feira, como aulas de religião. Então, o muçulmano está tentando sempre participar dessas aulas,
Por quê? Porque esses lugares são lugares abençoados, lugares importantes, que os anjos participam. E quando os anjos participam, claro que os más, o Satanás, ele vai embora. Então, a presença dos anjos a esses lugares traz paz, bênção, tranquilidade, felicidade, sossego para seu coração. Então, como muçulmano, você deve tentar sempre participar esses lugares de recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo à distância, ouvindo aulas online, ouvindo aulas na internet, Coran, recitação do Coran, aulas de religião, para acalmar seu coração, para você ter felicidade e tranquilidade. E assembleias de fé e recordação são ambientes celestiais na Terra. Ou seja, são lugares especiais que existem na Terra. Espiritual. Existe uma energia espiritual nesses lugares. Quem anda com os anjos neste mundo será recebido por eles no mundo do além. Então, quando você lidar bem com os anjos, você será com eles no dia do juízo final. E vamos lembrar também a relação dos anjos com todo ser humano, que os textos do Coran e da Sunna do Profeta ﷺ mencionaram em muitos textos sobre isso. A relação dos anjos com o ser humano, de acordo com o Coran e Sunna do Profeta ﷺ. Então, os anjos têm uma relação próxima, fortíssima com o ser humano. E de acordo com os textos do Coran e da Sunna do Profeta ﷺ. Fortalecimento e tranquilidade. Presença em círculos de recordação. Boas novas no momento da morte. E outras relações mencionadas no Coran e na Sunna do Profeta ﷺ. Os anjos protegem o ser humano. Registram suas ações, sejam boas ações ou más ações. Oram por você, pedem perdão por você, amparam e fortalecem os crentes e comparecem às reuniões de lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala. Guardam e protegem o ser humano por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Levarão sua alma quando chegar o momento da morte e na interrogação no túmulo. Eles acompanham o crente. Então, queridos irmãos, tem uma grande conexão, uma grande ligação, uma grande relação entre os anjos com os crentes neste mundo e na vida após morte, que o muçulmano deve acreditar. Não dá tempo para nós abordar os deveres dos crentes para com os anjos. Mas, inshallah, na próxima aula, vamos abordar e aprender quais são os nossos deveres perante os anjos. Porque o muçulmano deve saber quais são os deveres dele, as obrigações dele perante Allah, perante os mensageiros, perante os anjos, perante os amigos, perante os parentes, perante todas as pessoas. Então, ele deve saber os deveres dele para que ele cumprir esses deveres. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون